Salve nação corintiana! Do Terrão ao Corinthians chegando com mais notícias do Corinthians para vocês. Mas antes já peço para você que inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like, para você não perder nenhuma notícia do Corinthians. Confira as notícias de hoje. Onde está o repórter Thiago Salazar? Boa noite, Salazar. O que o ultrapassado Luxemburgo falou depois de mais uma derrota, Salazar? Ultrapassado entre aspas, hein? Porque pra mim é o Luxe mais 10. 11, sei lá. Boa noite, Mi. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, depois do jogo, na entrevista coletiva, o Luxemburgo disse que foi a melhor atuação do Corinthians no comando dele. Ele falou que não quer falar do passado, mas que no comando dele foi a melhor atuação do time, apesar da derrota, como vocês aí, como o Garrafa e o Bacege acabaram de citar. Segundo o Luxemburgo, o time voltou a marcar mais perto, voltou a ser mais organizado, ter saída de bola, criou chances para vencer o Flamengo fora de casa, diante de 65 mil torcedores. Enfim, o Luxemburgo ressaltou tudo isso e também uma mudança de postura, também fora de campo. Revelou uma cobrança dos jogadores entre si ali, entre eles, uma cobrança mais forte, mais veemente deles, querendo sair dessa situação. Luxemburgo disse que gosta disso, gostou dessa cobrança, dessa conversa mais ríspida entre os jogadores, algo que é muito comum, como ele ressaltou na entrevista coletiva, mas o Vanderlei também falou sobre a própria situação. Porque ele foi questionado sobre um alinhamento entre ele e a diretoria do Corinthians para a continuidade do trabalho, pressão externa e tudo mais, e o Luxemburgo foi muito claro na resposta. Não existe alinhamento, segundo ele. O que existe são resultados, né? E aí eu vou fazer uma ligação com uma informação que eu tenho aqui de bastidor, nada oficial, aquele nosso trabalho diário de apuração, para entender qual é a situação, como é que está o Luxemburgo e tudo mais. O que eu posso trazer para vocês é que o Mano Menezes, que foi procurado pela diretoria do Corinthians antes do Luxemburgo, ele está no radar, ele tem sido pauta aqui dentro. Há pessoas dentro do Corinthians, fora do departamento ali de futebol, mas pessoas influentes que ainda vislumbram com o Mano assumindo esse lugar do Vanderlei Luxemburgo. E o Vanderlei Luxemburgo, apesar dessa melhora, como a gente tem citado aqui, contra o Flamengo, demonstrada contra o Flamengo, na prática, o Corinthians chegou ao 7º jogo sem vencer, não saiu da zona de rebaixamento e está em situação muito complicada, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. E a informação que eu recebi é, olha, muito bacana, muito legal, realmente a gente viu uma evolução no Maracanã, mas o Corinthians, neste momento, por causa da situação toda, do contexto, o Corinthians precisa de resultado. Mais do que atuação, precisa de resultado. E o Vanderlei Luxemburgo já está indo para o seu 7º jogo, não conseguiu nenhuma vitória. Isso está preocupando e está trazendo pressão para cima dele. Lá no Sul, o Mano Menezes não foi demitido, mas a informação de bastidor que eu tenho é que já não há nem mais clima entre o Mano Menezes e os jogadores. A situação está muito complicada e eu acabei de receber uma informação de que ele não foi demitido nesse momento. A diretoria bancou o Mano lá no Inter, mas que será questão de tempo. Ao que parece, a informação que chega do Sul é que será questão de tempo do Mano sair de lá. Mas a não saída do Mano neste momento dá um pouquinho mais de tranquilidade. Se o Mano tivesse sido demitido, a pressão sobre o Luxemburgo seria muito maior. E para finalizar, vou passar a bola para vocês com uma última informação sobre esta semana. O que chegou para mim é que esta semana é uma semana decisiva, uma semana importante para o Luxemburgo. Se o Corinthians, quarta-feira, não conseguir vencer o Argentinos Júnior lá em Buenos Aires, pela Libertadores, e no final de semana também não vencer o Fluminense na Neoquímica Arena pelo Brasileirão, a tendência é que o Luxemburgo deixe o cargo. Existe essa possibilidade e, mais do que isso, é uma tendência. Foi o passado para mim, a gente não pode cravar. Mas essa semana, se o Luxa não conseguir levar o Corinthians à vitória, muito provavelmente a gente deve falar sobre uma troca de treinador no Corinthians, Michele. Tá vendo? O que seria um grande equívoco da diretoria corintiana. O Vanderlei, ele chegou aqui há 5, 6 jogos, ele começa a achar o time. O time não venceu ainda, é verdade. Mas ele começou, ele deu sinais de que tá começando a achar um time, né? Aí tudo bem, então vamos supor, ele não ganha do Argentinos Júnior, aí não ganha do Fluminense. Manda ele embora. Aí manda ele embora. Aí chega um outro treinador, volta no estágio que o Luxemburgo chegou a 7 jogos. Começa tudo de novo para achar um time.
Se fizer isso, é tiro no pé. Agora, pode fazer? Pode fazer, porque no futebol é assim, é resultado. O próprio Vanderlei disse ontem, Bacégio, né? O fato do Alessandro ter vindo a público, não, porque estamos fechados com o Vanderlei, gostaria muito de acreditar, mas palavra de dirigente de futebol, meu amigo. E muda. E bumbum de criança é a mesma coisa, você não sabe o que vem, entendeu? Você não sabe o que vem. Então, muda a cada dia. A verdade de hoje no futebol é a mentira de amanhã. Então, a hora que a diretoria bancar, a diretoria bancou? Porque a hora que a diretoria sentar e bancar, banca ainda depois ele exato. Foi o que aconteceu. O Alessandro falou, não, estamos fechados e tal. Então, é questão, lógico, o resultado é fundamental. Mas então ele tá na corda bamba. O jogo de ontem, Bacégio, ficou claro que o Vanderlei está começando a encontrar um time, o Wesley, quem era o Wesley antes do Vanderlei chegar? Ele não estava nem sendo relacionado. O garoto já é uma peça que pode ajudar. Já tirou o Duqueiroz, que está negociado. O Fagner, os medalhões, o Vanderlei está mexendo com os medalhões. O Renato Augusto vai voltar. Né? Então, dá sequência no trabalho. E uma última coisa, Bacégio. Ontem foi levantada a nossa bancada lá do Mesa, que o Corinthians tem tido confronto com uns times... A tabela é complicadíssima. A tabela é complicada. Então, agora, talvez um pouquinho mais pra frente, essa tabela possa dar um refresco aí. Vamos ver o que vai acontecer. Exato, Garrafa. E, assim, eu acho que não me surpreende essa possível troca, essa tendência que o Thiago Salazar falou agora há pouco. E ainda mais agora que tem sombra pro Vanderlei Luxemburgo, né? Porque o Mano Menezes está perigando no Internacional. Um belíssimo trabalho no Inter. Vamos tirar uma... Nossa, olha, ele vem tomando uma chacoalhada de todo mundo. O Internacional tá lá perto do Corinthians, sabe? São umas coisas que eu não consigo realmente entender. Parece que há uma perseguição no Vanderlei. E eu não tenho procuração nenhuma para defender o Vanderlei. Quer ver o clima ficar ainda mais pesado? Essa gestão, ela não tem um bom relacionamento com o Mano Menezes. Então, tem mais isso. Esse fator extra. Esse ingrediente. O que aconteceu, eu acho que o Salazar ele pode falar melhor sobre isso. Salazar, o que aconteceu? Na próxima você conta, mas o que eu sei é que essa gestão não tem um bom relacionamento com o Mano Menezes. O Vanderlei Luxemburgo tem encontrado um caminho. Se for demitido por causa de 2 jogos que, cá entre nós, são 2 jogos difíceis, Argentinos Júnior e Fluminense não são qualquer adversário. E aí o que acontece? Corinthians, voltando a estaca zero, Mano Menezes com mau relacionamento com a gestão, não vai dar certo, é um tiro no pé como você falou. O Zé Paz está de volta com mais notícias do São Paulo para falar de 2 jogadores